Deus, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom, aleluia. Existe uma segurança em Deus para nós, irmãos, que o mundo não oferece. Mas é necessário a gente estar dentro desse contexto da palavra de Deus. A gente ter segurança, não somente porque é cantado, mas porque a gente crê. Então quando a gente tem essa convicção de segurança, meu irmão, a gente vai passar pelo vale, mas a gente não vai ficar lá. A gente vai ter uma força extra do Espírito, que vai fazer com que a gente saia de lá e rindo ainda. Aleluia. Eu creio que existe uma segurança para nós essa noite. Uma segurança na palavra. Uma segurança em tudo aquilo que nós saímos da nossa casa, pelo aquilo que a gente vai encontrar, ou vem com essa expectativa de adquirir. Então você pode orar comigo, curva suas cabeças e dizer assim: Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque em Ti, Pai, está a minha segurança. A minha segurança, Pai, está na Tua palavra. A minha segurança, Pai, está na minha maneira, Pai, de me mover na Tua palavra. Não existe, Senhor, outro tipo de segurança mais do que o reino de Deus já me deu. Às vezes algumas pessoas dizem: o melhor de Deus está por vir, mas Jesus já veio, esse é o melhor dele. Então nós já temos o melhor de Deus habitando dentro de nós. Por isso eu sou grato, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por essa noite de acréscimo, por essa noite de progresso, por essa noite de ordem no nosso meio. Por isso eu sou grato, Pai, por essas pessoas que resolveram doar seus corações, Pai, para Te servir. Obrigado, Pai, eu sou grato por cada irmão meu, Pai, que esta quinta-feira colocou a sua roupa e disse: eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus. Eu Te agradeço, Senhor, porque cada vez que nós nos expomos à Tua palavra, nós cresçamos, nós avançamos no entendimento da Tua palavra. Por isso eu sou grato, Pai, por cada vida esta noite. Amém, amém. Você pode sentar. Graça e paz, queridos. Aleluia, é um grande privilégio falar da palavra do Senhor, falar da palavra de Deus. Eu creio que logo logo a Rayane vai estar correndo nessa igreja aqui. Sabe, irmãos, eu não quero falar isso só para alegrar os pais dela, é porque eu creio mesmo. Antes de eu ter uma conversa com o Fran, eu já via isso. Eu não sabia nada da história dele. Mas um dia Deus armou um encontro e a gente começou a conversar algumas coisas. E antes disso eu já via ela correndo. É impossível, irmão, eu olhar para ela e não ver ela subir daquelas escadas com os meninos correndo. Então vai chegar o tempo. Eu sei que existe uma preparação. Os ossos dela estão sendo fortificados. Cálcio espiritual está sendo injetado ali. Aquelas articulações, cada célula do corpo dela, Deus habita em cada célula. Então eu creio que existe um tempo preparado para ela. E se você crer, você vai ser testemunha. Aleluia. Sabe, você acha bom receber presente? Eu acho bom receber presente. Você acha bom dar presente? Graças a Deus, porque o amém foi mais forte. Porque você é um bom doador. Um tempo desse, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu fui para uma conferência de ministro Taguatinga. E eu levei o dinheiro contadinho para comprar um livro do irmão Oral Robert, que eu tinha ouvido alguém falar dele. E eu levei o dinheiro contadinho, né, para comprar. Aí eu peguei, comecei a folhear, comprei, fui lá na livraria, comprei o livro. E eu estava com tanta expectativa de ler o livro que eu comecei a folhear. Mas eu vi um irmão tão alegre na minha frente, e Deus disse assim: esse livro não é seu, é para você dar para ele. Aí eu dei meia volta e disse: não, vou voltar para onde eu estava, vou voltar lá para a livraria, porque pelo menos lá eu não estou ouvindo essa voz. Sabe, eu disse: Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler durante uma semana, eu vou ler esse livro. O livro era mais ou menos assim. E eu vou até começar a ler para facilitar.
para você, eu falando para Deus. Aí ele disse assim, o livro não é seu, é do irmão. Rapaz, e o irmão pensa como o irmão estava empolgado. Ele não sabia que eu ia dar o livro para ele. Aí os pensamentos começaram a vir dizer assim, rapaz, esse irmão não tem cara de leitor não. Tu vai dar esse livro para quê? Esse irmão não vai ler esse livro. Aí Deus, irmão, Deus é extraordinário. Ele disse, o livro não é seu, você tem que dar o livro para o irmão. E eu lutando para ouvir a voz de Deus, lutando com minha carne e com a vontade pessoal de ler o livro. Sabe, irmãos, é fantástico quando você obedece logo o Senhor. Pelo menos você não vai perder tempo debatendo com Deus. E eu peguei, eu não quero saber, irmão, o que está sendo feito com minhas ofertas, com meu dízimo, não. O importante é como está o meu coração na hora de doar. Sabe, não é o meu interesse saber o que você vai fazer com aquilo que eu te dei. O importante é que eu estou em paz. Sabe, quando nós somos um bom doador, eu creio no meu coração que quando você é um bom doador, existe uma segurança celestial te assistindo. Sabe, por isso que é importante, irmão, quando você receber seu salário do mês, você já fazer todas as suas contas pessoais, mas o dízimo tem que estar lá, envolvido. Porque existe algo, irmão, não é porque o devorador, se tu não der, eu não sei porque que eu vou entrar na minha mensagem ainda. Eu não sei porque, irmãos, existe essa resistência da gente dar aquilo que Deus já nos deu, devolver para Ele. E sabe, o momento é tão propício para o diabo injetar isso dentro da nossa mente, ou trazer um pensamento, ou trazer uma conta extra. Para a gente não ter uma conta extra, é só a gente não fazer uma coisa que a gente não tem o dinheiro para pagar, contando com algo que a gente ainda vai receber. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, porque Ele consegue dizer assim, olha, eu sei que você errou, mas existe algo que você precisa voltar para este caminho. Então, irmão, foi justamente isso que eu fiz. Eu disse, irmão, toma esse livro. Seja abençoado. E ele saiu pulando com o livro. Eu não sei se ele estava empolgado por causa da administração ou por que eu dei o livro para ele. Eu só sei que eu não estava empolgado. Sabe, mas passou-se um tempo e as pessoas começam. Até hoje eu sou abençoado com livros. Sabe, eu ia trazer uma Bíblia que pesa mais ou menos 2 quilos de estudo que me deram. A pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu deixei algo para você lá dentro do armário. Quando eu fui lá, tinha uma Bíblia desse tamanho do King James, e as letras são enormes, e rapaz, mas tem muita coisa ali para ser estudado. Sabe, eu entendo, irmão, que o poder de uma semente, ela vai inundar o teu futuro, ela vai ganhar a tua geração. Sabe, se você for um bom semeador, você nunca vai ficar de mãos vazias. Porque existe um cuidado de Deus para isso. Sabe, deixa eu ver se eu consigo entrar naquilo que eu coloquei no meu coração. O tema da ministração é escolha a melhor parte. Vou ficar com isso por enquanto. Escolha a melhor parte. No livro de Deuteronômio 30, o 15 diz assim: vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição, pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em números, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Nós sabemos que isso aqui era um relatório da antiga aliança. As pessoas eram inspiradas, mas a gente entende hoje, irmão, que existe um cuidado de Deus e a nossa mente, hoje nós vivemos em uma aliança superior a esta. Então a gente fala assim, essa questão como ele fala aqui, hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição, né? Parece palavras duras, mas se a gente parar para ver o contexto disso aqui, no 28 vem falando a respeito de algumas coisas que por causa de desobediência as pessoas ou elas vão desfrutar ou não, e é justamente o que está falando aqui. Veja, hoje ponho diante de vocês
vida e prosperidade, morte ou destruição. Sabe, irmãos, você acha que quando você obedece a Deus, algo vem para você e é algo maravilhoso, quando você está nessa questão da obediência. Mas quando nós não estamos andando nessa obediência, se vem algo, a gente pode culpar Deus pelaquilo que a gente está sendo desobediente. Sabe, é só uma questão da gente parar, irmão, que Deus é bom. E Deus, ele não vai contra o princípio da sua palavra. Sabe, você crer comigo que tudo que você precisa já foi disponibilizado para a tua vida? Por mais, irmãos, que a consequência da minha vida financeira não depende daquilo que está na minha carteira. Amém? Eu não posso deixar que a minha vida com Deus, ela seja dirigida por situações ou por algum sistema do mundo que aumenta os preços das coisas. Sabe, o mundo existe, sempre vai existir essas coisas. O céu também existe, também vai existir, que está escrito, como diz em Efésios 1:3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais de Cristo Jesus. Quase não concluo. Sabe, mas nesse tempo que a gente está vivendo, de 2 anos para cá, a pandemia quer colocar você dentro de uma caixa e quer dizer, olha, o seu Deus também é igual. Não é igual, irmão. Antes desse coronavírus chegar, já tinha algo escrito dizendo que a gente foi curado. Há 2000 e tantos anos atrás, a vacina para o coronavírus já tinha sido feita. Jesus, ele morreu, ele disse assim, olha, eu peguei para mim. Coronavírus? O que mais? Você sabe o nome de alguma doença? O nome de Jesus está onde? Então, tudo aquilo que vem na nossa direção, irmão, existe um escudo chamado nome de Jesus. O que vai diferenciar a gente disso aí que está acontecendo? Sabe, não é arrogância nossa, irmão. Nós estamos num lugar seguro, naturalmente falando. Tem 2 homens ali, cheios do Espírito, protegendo você dentro deste lugar. Você está confortável, seu filho pode estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas você está numa cadeira excelente. Então existe um cuidado de Deus para você ouvir a palavra, meu irmão. Eu tenho certeza que você não está preocupado sentado neste lugar. Porque a preocupação, irmão, ela vai tirar o direito de Deus operar na tua vida. E nós não vamos dar lugar para preocupação, irmão, na nossa vida. Porque o desfrutar da palavra de Deus não inclui preocupação. Sabe, eu estava pensando a respeito daquele texto que Jesus falou para o discípulo ir pescar e jogar e pegar o peixe. E dentro da boca do peixe tinha uma moeda. Irmão, para pensar como é algo totalmente fora de lógica. Talvez nós pensamos, nós vamos vender alguma coisa, isso é certo. Ok. Talvez nós vamos mudar de emprego, isso é certo, ok, para a gente adquirir mais dinheiro. Sabe, mas existe um padrão celestial que no meio da obediência, nós vamos colher de onde a gente nem imaginou. Talvez a gente tenha um plano fantástico, ou a gente está planejando comprar a nossa casa ou trocar de carro, daqui para o final do ano. Mas aquilo que você está fazendo desde o começo do ano para cá não deu certo, pelo contrário, foi piorar. Sabe, irmãos, é tempo da gente dizer assim, Pai, os meus planos são os teus planos. O cuidado que você tem para com a minha vida, eu entrego a você tudo aquilo que eu tenho planejado até hoje que não deu certo. Eu deixo com aquele que conhece todas as coisas. Então, aquele que conhece todas as coisas, ele vai ser providencial para que a alegria não saia da minha boca e o diabo tenha o prazer de me ver angustiado. Então o nosso prazer neste lugar, nesta igreja,
ouvindo a palavra de Deus, não é só algo para a gente vir, entregar um relatório ou para o pastor, ou para o irmão que está ministrando, olhar a nossa cara, não. Existe um padrão celestial que nos serve neste lugar, quando nós damos toda a razão para a palavra que nós estamos ouvindo. Então existe milagre disponível para nós enquanto nós estamos sentados. Existe milagre enquanto nós estamos descansando na palavra. Não é um descanso de preguiçoso, mas é um descanso que a gente arreia, tira os 4 pneus, bota lá o quinto pneu, como é que chama? O step. O quinto pneu. Ué, tá certo, é o quinto pneu. Quando você coloca lá, então é gerado uma confiança que vai além do teu entendimento. Então nós pegamos essa palavra de Deus, então nós temos segurança para andar neste descanso. Não por causa de uma vida irresponsável, mas porque a gente crê no nome de Jesus. Então nós estamos sentados aqui numa igreja, irmãos, que a gente não faz questão de saber quanto você dá de dízimo e de oferta, mas existe uma coisa que é notório: aquelas pessoas que andam, que têm uma vida de obediência, aquelas pessoas que fazem questão de estar envolvido num culto de terça-feira, naquelas pessoas que fazem questão, sabe, de gerar. Deixa eu colocar algo para vocês aqui. Há 3 anos eu trabalhava no comércio, e apareceu algumas situações, e Deus começou a falar para mim que era hora de eu sair. E eu disse: Senhor, eu tenho algumas coisas para eu organizar. Como é que eu faço? Como é que eu faço para sair daqui, sendo que eu tenho alguns compromissos? Sabe, irmãos, tem algumas respostas dentro de você que você não precisa orar a Deus. Amém? Tem algumas coisas, eu acho que a Neide tem um post lá seu falando a respeito mais ou menos disso, que tem algumas respostas dentro de você que é óbvio. Sabe, irmão, num culto de terça-feira eu levantei minhas mãos e disse assim: Pai, você conhece o meu proceder, você sabe que meu coração não está mais ali naquele serviço. Sabe, é como se Deus colocasse assim, dizia assim: deixa comigo, meu filho, deixa comigo que eu resolvo para você. E eu, com uma conversa aleatória com um colega lá, com o meu supervisor, ele disse assim: olha, eu vou falar com fulano, você vai receber todos os seus direitos, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu disse: beleza. Tal dia você me lembra que daqui para um final do mês a gente consegue organizar tudo. Hoje é quanto? 16. E eu cheguei lá para ele e falei: olha, você tem que resolver. Ele disse: espera aí. Sabe, irmão, dentro de 10 minutos foi resolvido tudo. Você precisa ter cuidado com aquilo que você pede para Deus, porque você vai ser exposto naquilo que você pediu para Deus. Vocês estão entendendo? Irmão, a posição na palavra de Deus tem que ser uma posição com caráter. Porque você acredita que Deus não está brincando de ser Deus? Se existe um desejo no teu coração e você pega junto com a palavra, não tem outra saída se não for acontecer. Amém? E isso, irmão, é em todas as áreas da nossa vida. Sabe, não fica com medo, irmão. Providência divina está vindo na tua direção. Se você pediu algo para Deus e pelo um acaso do destino, ou o universo conspirou e de repente deu certo, não fique espantado com isso. Porque foi o resultado da tua oração, do teu caráter, pegando firme ali com a palavra. É o mesmo caso em situações de adversidade na nossa área. Pode ser na saúde, pode ser no emprego, na nossa vida pessoal, dentro do casamento, em qualquer área, meu irmão. Se você está em linha com a palavra de Deus, se você orou, fica tranquilo.
Sabe, as coisas começaram a se ajeitar de tal forma que foi tão rápido, que depois eu olhei e disse assim, mas eu não queria agora. Um bando de filhos bipolares. Uma hora você pede uma coisa, outra hora você está chorando porque tiraram de você aquilo. Sabe, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus é o céu aberto para nós. A palavra de Deus. Ali existem todos os recursos para aquilo que a gente não está vendo com nossos olhos naturais. Então, por isso existe e é necessário existir uma vida de comunhão com Deus. E a gente proteger isso de tal forma que o diabo ele não intervenha nessa comunhão com Deus. Porque isso vai fazer com que a gente não desfrute daquilo que Deus diz que nós somos capazes e que está disposto para nós. Se quiserdes me ouvirdes, você vai comer o melhor da terra. Eu não sei porque o escritor colocou se quiserdes e me ouvirdes. Poderia ser só aquela segunda parte, dizer lá, comereis o melhor desta terra, né? Facilitava o nosso trabalho. Mas, irmãos, a palavra de Deus, você entende que é uma mão que dá e outra que recebe? Mas essa mesma mão que recebe, ela tem que estar disponível para dar também. Sabe, existe uma regra no reino de Deus. Não é que Deus é mau, mas enquanto você não está debaixo da proteção dele, irmão, se você sai disso, você está só. A Bíblia diz que a gente era condenado, era filho do diabo, a gente não tinha comunhão com Deus. Mas você crê que Deus é misericordioso? Além da gente ser condenado, caminhando para o inferno, aí entrou aquilo que está sendo pregado aqui, e eu vou falar de novo, o amor de Deus. Ele disse assim, olha, tudo que eu tenho, se existe um condenado, eu não vou olhar só para mim. Existe Jesus e Ele vai lá resgatar vocês? Era ou não era bom somente esse livramento da condenação? Lógico que é. Mas você recebeu mais o quê? Você é livre da pobreza. Você não é um container, você não é um depósito de doença. Você não é um fracassado. Você não é mais condenado. O amor de Deus foi derramado dentro de você. Então a característica que Deus tinha de entregar Jesus, esse amor, esse mesmo estilo de amor, não foi um amor genérico que foi derramado dentro de nós, mas um amor da mesma categoria que levantou essa ideia que trouxe Jesus para nos resgatar. Amém? Então existe uma categoria de amor que vai ultrapassar as minhas faltas. É por isso que existe um prazer, irmão, em dizimar e ofertar. Porque da mesma forma que a falta, ela não vai guiar a minha posição em Deus em referente ao ter, não vai ser um momento de falta que vai tirar a credibilidade que Deus tem na minha vida. Amém? Aleluia, nós vamos chegar lá. Vocês estão entendendo? Está tranquilo? Então existe uma graça, existe um favor de Deus para nós. Eu gosto de quando eu estou lendo alguma coisa na Bíblia, eu gosto de seguir aquele exemplo. Eu vou dar um tópico para vocês de leitura. Remática.
Toda vez que você for ler um texto, um versículo, faça pergunta para o texto. Ele vai responder para você. Sabe, se você quiser anotar, são frases que vieram ao meu coração e eu acho que pode servir para vocês. Se não servir, tranquilo, divulgue, vai ser uma bênção. A mesma terra que mora a obediência é a mesma terra que mora o milagre. A vida de obediência gera jardins de provisão. A terra da provisão vai ser a tua obediência. Sabe, e quantas coisas. Essa aqui é legal. Eu sei que existe situações que a reclamação, ela vai gritar dentro de nós para ela ser expelida. Sabe, mas você crê que nós somos guiados pelo Espírito de Deus? E nós não vamos falar tudo que vem ao nosso pensamento? Talvez isso aqui não é para nós, mas, enfim, para o pessoal lá. A tua reclamação é o acusador dos seus pecados. Talvez não é para nós. Sabe, irmãos, mas existe algo que quando a gente reclama demais é necessário a gente olhar o que a gente está fazendo da nossa vida com a palavra de Deus. Porque se cabe reclamação, o cano, o recurso celestial para nós, de alguma forma ele cessou. Amém? Então, se nós estamos dentro da palavra, é necessário a gente usufruir do poder extraordinário que tem, dizer assim, olha, hoje foi um dia ruim, mas isso não é um ponto final na tua vida. Olha, se hoje aquele cliente brincou com a tua cara, hoje não é o ponto final dos seus negócios. Olha, se hoje não entrou cliente na tua loja, hoje não é o ponto final das suas vendas. Hoje não deu certo, você correu para um lado, correu para o outro, parece que nada deu certo. Sabe, mas isso não é o final da tua comunhão com Deus. Nós podemos reescrever a história de novo, a partir do mesmo momento que a gente tem consciência, Pai, essa situação não vai me colocar para baixo. Pelo contrário, eu vou usar essa impossibilidade para trazer a possibilidade da palavra para as minhas mãos. Então os recursos, irmão, não estão nos céus. Os recursos estão dentro de nós. Os recursos estão dentro das suas mãos. Rayara, fica de pé. Sabe, Deus diz que todo milagre que você precisa, coloca as tuas mãos assim. Todos os milagres que você precisa estão nas tuas mãos. Tudo aquilo que você precisa fazer. Você cria uma rotina de palavra aqui. O que você vai fazer? Se você vai ligar o computador e diz, estou ligando o meu milagre. Se você vai lavar uma roupa, estou cuidando do meu milagre. Então tudo aquilo que você vai fazer, você coloca essa palavra milagre no meio. Está aí nas suas mãos. Só isso. Só isso. Então os recursos, eles estão, irmão, nas nossas mãos. Mas se a gente não tem uma característica, aquela de pessoa mesmo, que independente da situação, você está crendo. Independente dos recursos financeiros, que eles podem vir a falhar. Isso não é o fim, meu irmão. Isso não é o fim. Às vezes a gente chega aqui na terça-feira, a gente olha 3, 4, 5, 10 pessoas. Mas, irmão, existe uma Ceilândia para ser alcançado por essa palavra. Um culto de terça, ele não pode definir aquilo que a gente vai alcançar em Deus.
Você sabe o que é isso? Uma mente renovada com a palavra. Aonde está o milagre? Ah, irmão, mas hoje não deu. Eu orei, já contei essa história para o pastor. Eu fui orar pelo um filho de uma cliente da Josiane, e o menino tinha alguma doença lá, que eu não lembro o nome, mas ele, depois de 7 dias, a criança morreu. Sabe, eu era novo na fé e eu ficava com essa questão, porque eu tinha dentro de mim que se eu colocasse as minhas mãos, se eu orasse, a criança ia ficar curada. Sabe, irmãos, é entre ele e Deus lá. Eu só sei que eu orei. É a mesma coisa, a gente está crendo que a Rayane vai sair correndo aí, quando a gente chamar Rayane, ela vai sair correndo por aqui. Irmão, a nossa mente com a palavra de Deus tem que ter a mesma sintonia, tem que estar na mesma pegada. Sabe, tem algo aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Essa aqui também. Jesus não precisa de ajuda de um reclamador. Ele precisa que a sua fé esteja em alta. Sabe, irmão, não é tempo de reclamar. Como os ministros falam aqui, você está vendo o que está acontecendo. O preço da gasolina, irmão, pode ser que aumente mais. Sabe, a gente não está numa rede social para ser o juiz de ninguém. A gente está dizendo, Pai, recursos estão chegando para mim porque eu sou teu filho. Pai, recursos estão chegando. Tem posto de combustível para tudo quanto é lado, então eu não vou ter dificuldade de encher o tanque do meu carro. Pai, em nome de Jesus, se um irmão me ligar pedindo carona, eu não vou deixar de dar porque não tem combustível. Recursos irão chegar e o combustível vai chegar. Como é, irmão, que eu posso pedir carro novo se eu estou reclamando do preço da gasolina? Então são nas pequenas coisas, são os cuidados. Eu já contei isso para vocês, eu morava em Águas Lindas, e eu fui lavar o meu carro de qualquer jeito, meu Celtinha, por enquanto é Celtinha. Talvez eu levante a suspensão dele, coloque outros pneus para ficar um Celtão. Mas eu prefiro trocar de carro. E eu lavei lá e eu disse, tá ali, eu não vou nem enxugar. E Deus falou comigo, na hora que eu fui entrando na minha casa, Ele disse assim, como é que você quer trocar de carro se você não cuida nem do que você tem? Eu disse assim, ainda bem que não tinha ninguém ouvindo, era só eu. Aí a gente pensa, irmão, que essas coisas não tem nada a ver, irmão, se você fala, Deus está ouvindo. E se você é um crente da palavra, muito mais Ele está ouvindo aí daquilo que sai da tua boca. Sabe, porque às vezes, irmãos, a gente quer porque quer aquilo e pede para Deus. Sabe, nós somos totalmente aquém, tratando com desprezo aquilo que 2 anos, 3 anos atrás Deus colocou na nossa mão. Sabe, não é para a gente chamar de praga o carro. A gente continua chamando de milagre. Porque milagre atrai milagre. Se a gente chamar de praga, de coisa, sabe, vai gerar uma semente o que a gente fala. E se gera uma semente, a gente tem que ser homem para aguentar a colheita. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Lembra o que Marta falou para Jesus? Não importa que ela fique aí sentada e eu estou cuidando das coisas. Ele disse assim, Jesus, o que Jesus falou? Olha, ela escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirada. Então é necessário a gente escolher a melhor parte daquilo que tem para nós no reino de Deus. O que é que tem no reino de Deus? Irmão, tem situações, tem provações, tem setas, mas existe um escudo, o nome de Jesus. Sabe, existe uma fábrica de milagres instalada nas nossas bocas, que a gente pode falar como a gente quer.
não como as circunstâncias diz que tem que ser. Amém? Nós não vamos, irmão, de nenhuma forma crer em algo só porque as circunstâncias estão dizendo que está ruim. Você não está vendo que está ruim? Lógico que está. Teus olhos naturais estão apontando. Você sabe que é preciso pagar o aluguel, a parcela da tua casa. Graças a Deus que tem pessoas que têm casas quitadas. Logo, logo eu estou dentro desse contexto também. Você sabe qual que é a privação que existe de Deus para nós? A nossa maneira de falar. Quer dizer, eu não vou botar nem Deus nisso aí. Porque a palavra já resolveu a nossa vida por inteiro. A Bíblia diz que antes da gente ser uma substância que tinha algum tipo de forma, já estava tudo resolvido. Sabe, existem algumas situações que a gente precisa corrigir o Rico, precisa corrigir a Emily. Rico é o nome do meu filho, tá? Ok. Se vocês tiverem um filho, eu empresto para vocês colocarem esse nome também. A gente precisa corrigir, irmãos, e naturalmente você é um pai, você sabe que às vezes dói, mas você precisa corrigir. Sabe, às vezes nós oramos e algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida. Sabe, eu tenho certeza que Deus não fica contente com a tua falta. Com algum sintoma que chegou no teu corpo, eu tenho certeza que Deus não tem prazer nisso. Sabe, a gente fica procurando maneiras de entender o caráter de Deus. Não, irmão, já está tudo resolvido. Existe um problema com a circunstância e com aquilo que sai da minha boca. A maneira que é conduzido a palavra estabelecida dentro de mim. A Bíblia diz que se a gente não sabe, existe um ajudador chamado Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando a gente ora no Espírito, o nosso espírito, existe uma conexão com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito conhece as profundezas de Deus. Então, se nós somos assistidos pelo Espírito, irmão, tudo aquilo que falta na nossa vida, o Espírito Santo traz para nós. Nos mostra o caminho, nos estabelece como pessoas filiadas a um Deus que Ele não tem nenhuma intenção de nos privar de qualquer que seja o que nós estamos pensando, o que nós desejamos e o que nós estamos pedindo. Então o caráter de Deus é esse. Se existe alguma falta no nosso meio, irmão, isso não é problema de Deus. Mas nós precisamos cada dia nos colocar diante dessa palavra com ousadia e crer que as coisas vão contribuir, e daqui para o final do ano, irmão, tudo aquilo que a gente tem pedido para Deus vai acontecer. Amém? Dependendo daquilo que você tem pedido para Deus, pode acontecer amanhã, daqui 1 hora, daqui 2 minutos. Você consegue entender que no céu, para com Deus não existe regra de tempo? Como eu falei na terça-feira, irmão, o que é impossível para Deus? O que é impossível para Ele? Sabe, você pode receber um Pix agora tão grande, que vai resolver todo o problema financeiro da tua vida. Irmão, o Neymar estava usando um relógio de 800 mil reais. Eu não fiquei com inveja. Eu disse, mas é necessário? Por que não está no meu braço?
Deus é bom. Sabe, eu só sei que existem recursos de uma forma tão extraordinária para nós, que nós começamos a condicionar a nossa mente a um salário. Isso não é pecado, amém? É somente o meu desabafo. Porque nós temos um Deus que é poderoso, que abre porta onde a gente não vê portas. Você crê, irmão, que a nossa área, da nossa outra igreja, o nosso novo prédio já habita dentro de nós? Deixa eu ver como é que vai ser os améns agora. Irmão, você crê que esses recursos estão nas tuas mãos? Uau! Estão aprendendo? Uma mente milionária, ela não pode, irmão, ser abafada pelo silêncio das impossibilidades que o diabo planta, ou quer que a gente acredite nisso. Não. Eu também não quero que a gente saia por aí como manés, comprando algo que a gente não tem condição de pagar, ou então comprando aquilo que você não precisa, somente para você gastar um dinheiro que Deus já te deu, que é para outro recurso. Se a gente não orou, irmão, por que a gente vai entrar nisso? Escolha a melhor parte. Qual que é a melhor parte, irmão? Você falou e não falou. Qual que é a melhor parte? Escolha desfrutar, vírgula, ou como o pessoal fala, tintim por tintim, daquilo que está na palavra de Deus. Não olhando para as impossibilidades. Sabe, Deus falou comigo, se você olha para a falta, você sabe que falta, mas se você olha para a mesma credibilidade que você dá para a falta, se você olhar para a minha palavra, você é suprido, não haverá falta, você é próspero, você tem para você e tem para abençoar. Então, irmão, a falta está gritante para você. Você vê, você confessa, você fala, você promove ela. Mas a certeza é que nós somos filhos de Deus. Essa é a graça que nos assiste de ser filhos de Deus. Um Deus totalmente próspero. Um Deus que nos dá ideias tão grande, que nós vamos começar a empregar pessoas. Então Deus não precisa de um reclamador profissional. Deus precisa que sua fé esteja em alta. Sabe, lá perto de casa, no Pessoa, tem umas pessoas que querem colher abacates. Eles não têm a capacidade de subir, mas eles pegam uma vara, um cajado, né, para ficar mais gospel. Colocam uma lata e começa a cutucar e o negócio vem, cai na mão deles. De alguma forma, você tem que aumentar o cajado que está nas tuas mãos referente à fé, porque por enquanto teu braço natural não está pegando. Sabe, mas existe uma garra. Eu não quero saber se vai sair teia. Como o Homem-Aranha. Sabe, mas existe uma palavra da fé que foi colocada dentro de nós, que se eu falar crendo sem duvidar no meu coração, não importa se é monte, não importa se é porta, ela vai sair da minha frente, ela vai ser lançada no mar, e eu vou passar. Então a provisão e o milagre estão nas minhas mãos e na maneira que eu falo para aquilo que está diante de mim.
Então o terreno da nossa igreja habita dentro de mim, mas também tem que sair pelas minhas mãos. O compromisso de Deus com a sua palavra, ok? Houve um compromisso tão extraordinário que Deus pegou aquele que Ele tinha de melhor e plantou na terra por mim e por você. Nós precisamos orar, irmão, para não haver uma resistência dentro de nós, da nossa maneira de ofertar e dizimar. Ah, não, é só 10%. Tranquilo, 10%. Mas você crê que quando houver um 20%, Deus transborda esse negócio aí? Celeiros fartarão, se encherão. Celeiros cheios. Celeiros transbordando. Aumente, estique as cordas da tenda. Coloque mais uma tenda. Aí você vai reunindo essas coisas dentro de você, sabe? E você não vai ficar preso, irmão, a um emprego que tira a tua paz. Sabe, eu não estou mandando direta para ninguém, eu estou falando de mim. Não é necessário você ficar se matando por algo que não está valorizando o que você faz. Coloca as ideias que Deus tem colocado em você num papel. Sabe, mas o milagre, ele vai sair do papel no momento que você começa a falar. Nós temos cultos específicos para empreendedores neste lugar. Deus colocou isso no coração do pastor. Talvez você não é empreendedor, mas você está contente com sua vida financeira? Quem está contente com sua vida financeira? Você pode fazer assim? Meu Deus, tem muita gente contente, pastor. Graças a Deus por isso. Eu não estou contente com minha vida financeira? E você pode dizer, então é você, não sou eu? Então se vira, meu irmão. Ok? De alguma maneira, irmão, eu preciso sair dessa zona de conforto. E como é que vai começar isso? Pela palavra que eu estou ouvindo e como ela sai da minha boca. Se eu confesso essa palavra como recursos financeiros, que eu preciso empregar pessoas, que eu preciso alavancar aquilo que Deus diz que eu sou capaz de fazer, eu não posso ficar acomodado. Aleluia. Sabe, Jesus falou para aquele jovem, ele perguntou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse, olha, vende tudo e me segue. Nunca mais se viu falar desse rapaz. Tudo que você tem. Sabe, é interessante porque, graças a Deus, isso não existe no nosso meio, irmão, tão apegado com coisas, ao ponto de tirar a nossa visão daquilo que Deus tem para nós. Sabe, esse rapaz que me deu a Bíblia, ele me deu vários livros, e eu olhei para os meus livros e disse assim, Senhor, será que eu tenho que dar um para ele? Eu tenho lá um monte de livro. Aí eu peguei o livro melhor que eu tinha, Neide, aquele que eu achava, né? Sabe, eu não sei se ele vai ler, porque ele não faz parte do nosso, da visão que nós estamos inseridos, não sei nem se ele entendeu o propósito. Mas como é que está, irmão, essa questão de dar dentro da gente? Se a gente fica, como o pessoal diz no Nordeste, agoniado, quando Deus manda a gente dar alguma coisa, que é muito importante para nós. Então a gente precisa voltar para a palavra, e dizer, Pai, se você é um doador, com essa capacidade, o que pode ser tão importante naturalmente, que eu possa ser tão apegado ao ponto de não me livrar disso? Sendo que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tinha um rapaz que fazia parte da igreja aqui, com a gente, já faz uns 5 anos, mais ou menos isso.
Ele pegou, tirou o tênis dele e deu aqui para o ministro, não sei para quem foi. Ele saiu só de meia. Sabe, naquela época, alguma coisa passou pela minha cabeça e disse assim, não precisa disso. Para quê? Sabe, mas o compromisso dele com Deus não é o teu compromisso com Deus. É o compromisso dele e Deus. Sabe, a gente tem história de irmãos que davam o botão do paletó, do terno. Então é o compromisso que ele tem com Deus, do dar. De alguma forma, a gente tem que gerar essa questão da plantação. De alguma forma. Sabe, a gente não fala somente em dinheiro, a gente tem ali a cestinha das ação social. Sabe, irmãos, nós precisamos gerar essas coisas dentro de nós, para quando Deus nos pedir algo, a gente ser sensível para dar. A gente não ter um peso dentro de nós para dar. Sabe, se Deus mandou dar um livro, eu disse, imagina se Deus mandava dar o meu Celtinha. Deixa para o próximo capítulo. Mas é tão real essa situação nossa, irmão, que qualquer hora, Deus pode dizer, olha, é meia-noite, manda uma palavra para aquele irmão. Você vai fazer o quê? Não, ele já está dormindo, não interessa. Você acha que o diabo vai mandar você mandar uma palavra para o irmão meia-noite? Não vai. Então, irmão, por enquanto é um livro. Daqui a pouco é um avião. Daqui a pouco é um Celtinha. Daqui a pouco é uma cadeira para a igreja. Então você entende que existe um treinamento? Vai começar pelo livro, pela uma blusa, pelo tablet que eu ganhei. Vai começar por essas coisas. Você é um profissional da palavra. Diz assim, eu sou um profissional da palavra de Deus. Eu sou um profissional na obediência. Eu sou um doador obediente. Foi vocês que confessaram. Amém. Aleluia. Sabe, eu tinha uma gravata linda lá em Águas Lindas. Gostava da gravata. E eu olhei o irmão e Deus disse assim, dá a gravata para ele. Eu disse, Senhor, mas uma gravata? É, dá a gravata. Sabe, irmãos, nós precisamos ser como Deus é. Específico. Olha só porque eu perdi meu galardão. Digamos, Deus mandou eu dar a gravata para Mauro. Mas eu olhei para Mauro muito chique. Olhei para minha gravata. Eu disse, não está à altura desse levita. Aí eu fui para uma patente mais baixa. Dei a gravata. Ok, me livrei. A patente mais baixa foi lá e deu para o levita. Perdi meu galardão por causa da falta de obediência. Irmão, nós precisamos ser como Deus é. Se o botão é para o João, vai ser para o João. Se os 5.000 vai ser para o Cristo. Não, para mim aqui. Se os 5.000 é para o levita, vai ser para ele. Amém? Nós não vamos julgar aquilo que Deus mandou a gente fazer. A gente não é um profissional da reclamação. Nós somos um profissional da obediência.
Então sementes estão sendo geradas quando nós obedecemos. Irmão, e eu quero saber de uma coisa. Qual o terreno mais propício para gerar milagre ou para disponibilizar milagre do que os céus? Então é justamente isso que nós temos. Nós temos uma plantação celestial nas nossas mãos. Nós temos sementes nas nossas mãos. Eu já falei para a Neide, eu acho que uns 2 anos atrás, e Deus não esqueceu, e nem eu, que você vai olhar para um sapato de R$800 e vai dar para alguém. Você vai somente comprar, você vai ser a garota de recado de Deus, vai dizer. Vai entregar? Irmão, essas coisas nós precisamos facilitar com Deus, porque os recursos, eles vão chegar nas nossas mãos, e nós não vamos ser aquelas pessoas que vão comer somente os recursos, mas aquelas pessoas que vão usar os recursos para gerar mais recursos ainda. Então nós somos geradores de recursos profissionais para Deus. Eu não quero saber aonde você está, irmão. Eu só quero saber que quando você obedece, você é uma ferramenta que Deus escolheu para promover vida de outras pessoas. Então você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. E quando Deus mandar você dar alguma coisa, seja rápido em obedecer, porque Ele conta com você para a palavra dele ser divulgada na terra. Você acha que não existe pessoas esperando para ouvir e comer o melhor da terra através da tua vida? Existe, irmão. Então o poder de Deus vai se mover aonde? Na nossa obediência. A provisão vai se mover aonde? Na nossa obediência. Então os recursos, eles não vão nos faltar, porque não vai haver, irmão, indecisão nas nossas vidas. Nós não somos indecisos. Sabe, por mais que a gente ouça na Bíblia pessoas que andaram com Jesus, pessoas andando com Jesus, mas chegou um centurião diante dele, e ele foi tão categórico naquilo, para exaltar a fé daquele centurião. Sabe, hoje nós somos filhos de Deus. Se existe algum elogio de fé, tem que vir para mim. E tem que vir para vocês também. Então quando você levanta a sua mão e diz assim: Pai, eu estou disponível. Sabe, eu vou provar de milagres. Eu vou ver milagres. Não é à toa, Senhor, que a Tua palavra está dentro da minha boca. Não é à toa, Senhor, que eu estou aqui terça, domingo e quinta-feira, sábado. Não existe uma palavra que eu preciso desfrutar dela. Eu não quero ser aquelas pessoas que apenas ouvem testemunho de fé, mas eu quero ser participante disso. Sabe, daqui a alguns anos a gente vai olhar, eu vou olhar para essa igreja, vou olhar para vocês e dizer: olha, fulano chegou daquele jeito. Sabe, olha do jeito que ele está lá. Só pode ter sido Deus. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Se a gente não crê para essas coisas, o professor meu na sala de aula, um dia desse, ele perguntou assim: quem é o cara mais inteligente? Ele perguntou para mim. Minhas notas não estavam assim muito boas. Ele disse: quem é o mais inteligente da turma que você acha? Eu disse: sou eu? As pessoas olharam assim para mim. Aí ele mudou, perguntou para outra pessoa lá: quem é o mais inteligente da turma? Aí ela: fulano de tal. Aí ele disse: bom, se você é o mais inteligente, e começou a falar algumas coisas, e eu fiquei na minha posição. E ele mesmo completou, ele disse: tá certo, porque se você não se achar inteligente, não sou eu que vou achar. E eu disse, mas eu falei quietinho: eu não estou nem aí com o seu achômetro. Irmão, se a gente não se colocar dentro dessa categoria de filho de Deus, o mundo não vai te colocar. Se a prosperidade que você está crendo, se você não se vê dentro dela, você acha que o mundo vai te colocar dentro? Você vai ser mais um na estatística aí do sul, sei lá de quê. Então esse é o momento da gente desfrutar da graça e do favor de Deus. Você pode ficar em pé?
graça e favor de Deus, graça e favor de Deus. Aleluia. Graça e favor de Deus, meu irmão. Levante suas mãos. Diz assim: Pai, eu sou abençoado. Eu sou abençoador. Pai, a tua palavra diz que eu sou próspero, eu sou curado, eu sou mais que vencedor. E tudo aquilo, Senhor, que a tua palavra fala ao meu respeito, eu assino embaixo. Ainda assim, se o diabo se levantar, ele vai olhar de baixo para cima e vai olhar a minha assinatura. Eu sou vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar.